TheCast no ar mais uma vez. Estamos iniciando mais um podcast aqui e patrocinado pela iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca, Palmeira do Zinho, distribuindo para todo o estado de Alagoas. E hoje temos um convidado aqui especial para tratar de um tema mais que especial para mim, acho que para você também. Estamos aqui com o Alisson Guedes, vou chamar de Guedes. Bem-vindo, Guedes, ao nosso TheCast. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Aproveito para mandar um abraço a todos aqueles que nos assistem. E vamos bater um papo gostoso hoje, falar sobre tudo. Então fique à vontade para perguntar e vamos compartilhar conhecimento, né? Muito bom. Como eu falei para vocês, o tema me interessa muito porque tem ligado à educação. A educação que transforma vidas. A educação transformando vidas. E o Alisson Guedes é professor e tem uma história na educação. É por isso que ele está aqui, para falar um pouco da sua trajetória como professor, da sua trajetória como investidor no assunto, né? E o seu ponto de vista também sobre a educação no Brasil, a educação aqui no estado de Alagoas. Enfim, aí a gente já começa bem direto ao ponto, né? Falando sobre a educação. Guedes, educação na sua vida, o que representa? A educação na minha vida representa tudo. Eu costumo dizer que sem educação a gente não consegue realizar absolutamente nada. Eu, por exemplo, sou nascido e criado na periferia de Maceió, certo? E foi através da educação que eu pude ascender um pouco mais socialmente falando, né? E estudei em escola cenecista, tive a oportunidade de realizar a minha graduação dentro da Universidade Federal de Alagoas. Tá legal? Beleza. E foi a partir da educação que as coisas começaram a acontecer na minha vida. No decorrer dos fatos, eu tive a oportunidade de atuar, né, como professor, e a licenciatura para mim foi excepcional, uma vez que eu pude transmitir para os alunos um pouco daquela sensação de satisfação pelo conhecimento e a transformação que ele provoca na vida de todos aqueles que assim o buscam, certo? Foram mais de 10 anos em sala de aula, atuando em diversas escolas, e isso foi muito importante para mim, principalmente acompanhar a transformação de muitos alunos de forma geral. Foram alunos secundaristas de ensino fundamental, médio, outros de supletivo, e é acreditando nisso que a gente continua o nosso trabalho. Muito bom. No início da tua história, Guedes, de vida, ao decidir que caminho tomar, obviamente que seja qual for o caminho, todos nós passamos pela educação, né? A educação é algo que termina sendo imprescindível e não tem outra alternativa, seja que profissão você siga, seja que... Mas aí, quando você foi decidir, quando você foi... Você hoje é professor de matemática Sim. e... além de matemática, Economia economia também. Quando você foi decidir, o que te fez decidir por essa profissão? Tinha outras alternativas e você decidiu por essa ou foi de cara? Na verdade, foi bem interessante, sabe? Eu comecei economia e tive a oportunidade de, a partir dela, o que a gente chama hoje, né, de realizar a tutoria de alguns alunos, e me apaixonei pela sala de aula, de compartilhar o conhecimento. Só que aí, como nós sabemos, o curso de economia ele é bacharelado, e eu precisava de uma licenciatura. Como sempre fui amante dos números, eu disse, olha, vamos nos aperfeiçoar, vou para a matemática. E assim eu fiz. Quando iniciei na matemática, eu não tive mais dúvidas, eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Já era apaixonado pelo compartilhamento, né, de saberes, de conhecimento. Na matemática, isso só aumentou. Eu disse, agora vamos para a sala de aula, vamos ser felizes. E foi isso que aconteceu, né? A matemática, na minha vida, assim, abriu muitas portas. Como eu disse, eu pensava em ser um burocrata, como a gente costuma dizer, né? Eu me imaginava, depois de terminar o curso, atuando, de repente, em alguma instituição financeira, um banco, enfim. E as coisas mudaram, para você ver como nada na nossa vida ela é permanente, né? A gente tem que estar preparado para as mudanças, né? Muito bom, Guedes. Falando do ensino, você fala do professor, que foi o caminho que você decidiu seguir, né?
No Brasil, ainda existe um certo estigma quanto à valorização do professor. Óbvio que, à luz da verdade, a profissão do professor, né, o professor ele tem um papel sem comentário de tão importante que é. Mas, a seu ver, superar esse estigma, né, de professor, e repito aqui 1000 vezes, eu, inclusive, também tive a oportunidade de também ministrar aulas na condição de professor e sei a importância que todos nós temos, né, no nosso aprendizado. Mas, a seu ver, superar esse estigma de que, assim, não sou economista, não trabalho no banco tal, não trabalho em tal instituição, não tem aquele certo glamour e ser professor, o que representou isso para você? Olha, essa questão de valorização do professor é uma questão muito antiga, né? E eu costumo dizer que é difícil superar. Você pode se perguntar, assim como quem nos assiste agora, qual o motivo disso tudo? A estética, as aspirações sociais, as condicionantes, assim, digamos, né? Elas meio que são pré-fabricadas. Um exemplo prático. Hoje, se você vê um recém-formado em direito, em medicina, de repente pegando um coletivo às 6 da manhã para ir ao trabalho, não tenha dúvidas disso. Vai gerar um impacto, mesmo que as pessoas não comentem, vai se perguntar, oxe, o que é que está acontecendo, né? Uma profissão classe A, como a gente diz, né? Um curso de primeira e de repente o profissional está pegando o coletivo às 6 da manhã, para a gente é meio que surreal. Acho que você, assim como os demais, nem sequer, enquanto eu não toquei no assunto, um dia parou e pensou nisso, imaginou nisso. Mas é a coisa mais normal do mundo você se deparar com um professor às 5h30, 6 da manhã, pegando um coletivo. Então, é importante saber diferenciar o profissional da aptidão, de fato. Eu costumo dizer que ser professor é vocação, né? Não que em outras profissões isso não aconteça, isso não exista. Mas veja só, é difícil imaginar um profissional como o professor, que nós sabemos forma outras profissões, atuando sem uma valorização adequada. Porque quantas e quantas vezes eu me deparei com um piso salarial, assim, digamos, baseado no mínimo, né? Então, isso acaba atrapalhando a evolução até mesmo do nosso país. Quem hoje se interessa por licenciatura? Eu já tive a oportunidade, como eu disse, de trabalhar em várias escolas e cursinhos também. Eu sempre gostava de fazer essa pergunta próximo ao vestibular. Quem aqui quer a licenciatura? Quem quer ser professor? Caramba! Rapaz, assim, dava aquela tristeza, como a gente costuma dizer, porque raramente alguém levantava a mão. Uma vez eu escutei de um aluno no cursinho, quando eu fiz essa mesma pergunta, e sabe o que ele me respondeu? Professor, eu quero morrer de fome, não. Olha só. É fogo. Foi claro, objetivo. Então, assim, não é algo particular do segmento A, B ou C, ou seja, das classes da sociedade. É estrutural. A gente precisa valorizar melhor os nossos profissionais. É verdade. Entende? Eu conheci um professor bem conhecido aqui de literatura e ele conta a história dele bem interessante. Ele disse que é ele mais 2 irmãos em casa e os 2 irmãos dele, um decidiu ir pelo fazer medicina, o outro fazer direito e ele fazer a licenciatura, ser professor. Ele disse que o pai dele sempre que recebia um amigo e conversando com um amigo, e o pai dele, o amigo perguntava, e aí, rapaz, como é que tá as coisas, tudo? Ele disse, e os filhos, como é que tá os meninos? Fulano tá bem, fazendo medicina, tá muito... com todo orgulho, né? Falar que o filho estava fazendo medicina. E fulano, ele disse, fulano tá fazendo direito, terminou agora, terminou a OAB, tá bem, rapaz. E Anselmo, vou até dizer o nome dele, professor Anselmo Silvestre. E Anselmo, aí ele disse, rapaz, Anselmo tá bem, né? Menino bom, resolveu ser professor, né? É uma escolha da vida dele e tal, assim, o entusiasmo para dar a notícia dos filhos é outra, né? E logicamente que a gente brinca com isso, mas termina sendo um fato, como você deu até exemplo. Mas a sua visão, Guedes, o que fazer, o que o Guedes tem feito para, além de ser professor e ter esse orgulho, né, pelo que você demonstra ter, a escolha que fez,
também mudar a situação ou contribuir com a situação daqueles que ainda não reconhecem o ensino, o aprendizado, a escola, ou a profissão de professor como um bom negócio? Qual o incentivo? O que é que o Guedes tem feito? Olha, o Singular Cursos, quando ele surge com uma proposta de educação humanizada, né? Já começa por aí. Mas antes de dar continuidade à sua resposta, eu gostaria de salientar a importância da educação de forma geral. Eu li uma pesquisa recentemente com as seguintes informações. Os profissionais com ensino superior no Brasil hoje ganham, em média, 144% a mais do que aqueles que só concluíram o ensino médio. E dentro dos desempregados em todo o Brasil, os que não possuem sequer o ensino médio já permeiam aí cerca de 87%. Então veja a importância da educação como um todo. Não estou dizendo com isso, é público, é notório, que quem tem um ensino médio, quem tem um ensino superior, está isento desse fantasma, assim, digamos, chamado desemprego. Mas a importância da educação e de toda a engrenagem, desde um projeto político-pedagógico de uma instituição e até mesmo pelos profissionais que de fato fazem a coisa acontecer, é importante que a gente tenha um olhar humanizado. Por exemplo, você chega nas instituições de ensino, normalmente sempre buscando o curso desejado e um preço que normalmente você possa custear. Estou falando isso em termos de instituição pública. Mas uma pergunta que poucos fazem, né, é o seguinte: como é que funciona aqui o capital humano dessa instituição? E aí, isso agora vai valer tanto para a instituição pública como para a instituição privada. Por exemplo, eu tenho um filho em idade escolar, ele tem 11 anos, Guilherme. Eu fui fazer a matrícula dele em uma instituição de ensino e a responsável por me apresentar à unidade, ela acho que ficou um pouco surpresa com a pergunta que eu fiz. Depois de mostrar toda aquela parte bonita, né, das instituições, tem isso, tem aquilo. Estrutura, quadra de esporte e tal. Exatamente, que é para encantar os olhos, principalmente da criança, né? Mas se eu tenho alguma pergunta, eu disse: quanto se paga aqui ao professor? E ela disse: mas por que você está fazendo essa pergunta? É algo tão privado. Eu disse, com certeza, grande pergunta. E eu também não pensei duas vezes quando eu respondi. Eu disse: porque eu quero saber se de fato a instituição valoriza o capital humano, valoriza o professor, que é quem faz a coisa acontecer. Um profissional motivado, valorizado, ele vai dar o melhor de si. Não estou dizendo com isso que quem acredita que não recebe o suficiente ou o justo não vá dar o seu melhor, não é isso. Mas veja, é importante ou não a valorização de um profissional, de toda uma engrenagem? E eu digo isso passando desde uma merendeira, desde um porteiro. A educação ela tem que ser vista como um todo. Eu vejo de forma preocupante as propostas que nós estamos vendo aí com relação à valorização de profissionais, principalmente no que tange à educação. Eu tenho acompanhado de perto toda essa movimentação próximo das eleições, até em outras categorias, como piso para enfermagem e outras coisas mais. E o que me chama a atenção é que normalmente os reajustes são sempre beirando a inflação, né? O acompanhamento da inflação. Quando que a gente vai começar a falar em ganhos reais? Por que que a gente não abre a seguinte discussão? Por que que um professor não pode ter um piso salarial que se aproxime, de repente, aí de uma hora-aula, assim, digamos, de uns 40, 50 reais? Por que a gente ainda se discute 14, 15 reais de um piso dentro da educação? Quem se motiva a fazer uma licenciatura nesses moldes? Aí você vai para as instituições públicas. Eu, particularmente, acho que precisa ser vista com bons olhos, né? E com uma atenção especial. Porque enquanto a gente não valorizar os nossos profissionais, e isso não conseguir ser refletido numa educação de qualidade, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos. Não, porque que esse segmento da sociedade não está bem encaminhado, porque que as nossas crianças apresentam uma dificuldade de leitura, de alfabetização e letramento muito abaixo do que deveria ser.
Entende? Então, assim, é o conjunto da obra que eu acredito que precisa passar justamente por uma educação humanizada. Não olhar só para números, mas olhar principalmente para quem faz a coisa acontecer. E isso, infelizmente, é algo que a gente precisa melhorar em todos os sentidos, tanto na instituição pública quanto na instituição privada. Muito bom. Guedes, me fala uma coisa. Mediante do que você está colocando, é uma estruturação que passa por vários pilares, vários passos, tal. Uma delas, e é inegável que a educação no Brasil ela tem sido muito terceirizada também, né? O ideal era que fosse uma educação de qualidade com o ente público, o que de fato não acontece, ao ponto de haver uma procura tão alta nas instituições privadas. Partindo desse princípio, e obviamente um leque, uma necessidade, de alguma forma que a educação chegue, o Guedes resolveu empreender na educação. E aí é onde eu quero entrar nessa questão do empreendimento. Hoje você empreendeu criando uma plataforma, um meio de disponibilizar cursos para os interessados. O que te fez empreender na educação? Certo. Pegando um gancho, né? No que nós já conversamos anteriormente, eu era professor, né? Era não, continuo sendo e serei eternamente, né? Uma vez Boa. professor, sempre professor. Mas aí, uma das instituições em que eu trabalhava, né? Ela passou por sérios problemas, dificuldades, e eu precisei, né? Me reinventar profissionalmente. Foi quando eu pensei, eu disse, poxa, eu gosto tanto de educação, por que não empreender, né? Por que não fazer a coisa acontecer de acordo com aquilo que eu acredito ser o adequado? Obviamente, sem ser o dono da verdade. Sim. Então, vamos empreender na educação. De que forma? Sempre observei dentro da sala de aula a dificuldade de muitas pessoas em se deslocarem até a instituição de ensino. Muitas vezes por uma questão geográfica, outras vezes até por uma questão financeira, transporte, essas coisas que são corriqueiras na vida de qualquer cidadão. Então, eu decidi empreender no EAD, né? De que forma? Poxa, vamos trabalhar um EJA que permita às pessoas que, por algum motivo, não puderam concluir o seu ensino básico na idade adequada e vamos ver o que acontece. Foi o primeiro segmento que passamos a atender dentro do Singular Cursos, que surge em 2018. Sendo assim, continuamos os nossos trabalhos e deu muito certo. Só que as pessoas sempre perguntavam, poxa, vocês têm outros serviços? Porque, olha, eu já terminei o meu ensino médio, fiz o EJA aí com vocês, foi maravilhoso, mas eu gostaria de ter um currículo cada vez melhor. Eu disse, vamos correr atrás. Pronto, antes de você falar dos outros cursos, e aí falar um pouco do Singular Curso, vamos voltar à fita para você falar desse empreendimento, desse seu investimento, dessa sua atenção a essa área. Você criou o Singular Cursos. Por que Singular? E, na extensão, o que vem a ser, e obviamente muita gente até já sabe, mas tem algumas pessoas que podem não saber, o que vem a ser o EJA e por que Singular Cursos? Certo. O nome Singular tem muito a ver com a proposta inicial, como eu disse, de uma educação humanizada. Uma das prioridades dentro da instituição é olhar cada um dos alunos não apenas como um cliente, mas como um ser humano que precisa ter suas atenções básicas supridas. Quando eu digo atenções básicas, eu me refiro a um aprendizado de qualidade e, ao mesmo tempo, flexível. Sabemos que hoje é muito difícil você poder conciliar, principalmente para as pessoas que, como eu disse, não conseguiram concluir na idade adequada, sobrevivência e educação, né? Concluir os seus estudos, dar continuidade a essa parte tão importante. Então, o nome Singular surge basicamente daí, desse olhar diferenciado para cada um, não apenas como mais um número, como um CPF qualquer. Para você ter uma ideia, mesmo na modalidade EAD, sabe-se que toda instituição de ensino ela precisa de uma estrutura mínima para funcionar, como laboratório de informática, cabines de estudo e etc. Tivemos alguns casos, nem sei se é adequado ou ético falar disso agora, mas, enfim, já estamos na chuva, vamos nos molhar. Singular em todos os aspectos. Já tive a oportunidade de segurar bebê de colo enquanto a mãe fazia uma prova.
Não estou dizendo que isso não possa acontecer em outras Sim. instituições de ensino, né? Claro que pode, mas eu já tive a oportunidade, como eu disse, de segurar a criança, esperar a mãe fazer a prova, de outras pessoas que estavam até com dificuldade de deslocamento para frequentar, usar o laboratório, e a gente poder colaborar dentro das possibilidades, com descontos especiais e outras coisas mais. Então, é um atendimento humanizado? Sim, por isso que ele torna-se singular. Entendi. O nome em si já diz, né? É partindo para o tratamento personalizado, diferenciado e dando uma atenção especial ao aluno. Você falou, então, Singular Cursos, hoje ele tem uma base de trabalho toda em EAD, ensino à distância. Isso mesmo, tem um presencial também. Nós Como é que trabalhamos exclusivamente na modalidade EAD. Sazonalmente, a depender das necessidades e demanda da sociedade, nós fazemos exceções, como, por exemplo, na proximidade de um concurso público ou durante o lançamento de um edital, aí nós fazemos também a abertura de turmas presenciais para aqueles que assim preferem. Temos também um trabalho de desenvolvimento socioeducacional em comunidades mais abastadas, como, por exemplo, cidades do interior, né? Essas pequenas cidades e regiões, distritos também, em que as pessoas têm uma dificuldade de acompanhar a educação através das suas tecnologias, né? Então, nós vamos e disponibilizamos tutores de forma presencial para dar todo esse suporte. Como eu disse, só não aprende no Singular Cursos quem não quer, porque todo o suporte nós estamos dispostos a fornecer para que o aluno ele tenha o seu aprendizado garantido e sua satisfação também. Guedes, a gente sabe que o ensino à distância tem crescido muito e é uma realidade, né? Tecnologia, isso em todos os países do mundo tem havido esse crescimento, mas ainda tem um gap enorme, né, de pessoas que não têm tanto acesso ainda à própria plataforma, à internet, não tem ainda essa consciência de que pode ser um bom negócio e tal. Como você convenceria as pessoas em investir no ensino à distância, né? Para que o efeito ele pode ser o mesmo ou melhor? Qual a diferença básica que o torna convincente fazer o curso à distância comparando com o presencial? Certo. Os últimos números apresentados e trazidos a partir do próprio ENAD, por exemplo, vamos tocar aí no ensino superior, né, como uma avaliação. Já tem mostrado que a nota dos alunos que fazem seus estudos na modalidade EAD é igual ou, em alguns casos, até mesmo superior ao do presencial. Isso significa dizer que o EAD não deixa a desejar ou fica devendo nada no presencial. As rotas de aprendizagem, a facilidade, flexibilidade de horário para que o aluno possa conciliar sua vida pessoal e profissional com seus estudos é indiscutível. Imagine um profissional que trabalha em média 10 horas por dia, com apenas 1 hora e meia, 2 de almoço, mas precisa ainda pegar 2 coletivos, precisa dar uma assistência familiar. Quando que ele vai realizar o sonho de um ensino médio concluído, de um curso profissionalizante ou do ensino superior? Mas ele tem a oportunidade, durante suas refeições, seu intervalo de trabalho, ou até mesmo no deslocamento para casa, para o trabalho, fazer os seus estudos. Então, é indiscutível que o EAD hoje, ele veio para ficar. Sabemos que com o advento da tecnologia, tornou-se até uma necessidade, né? O trabalho remoto, que muitas empresas vêm adotando, já mostra que os seus profissionais têm apresentado até mesmo uma produtividade maior do que quando apresentavam-se no modo presencial. Então, a educação ela tem acompanhado também essa modernização das informações. O Singular Curso, por exemplo, ele permite que o aluno estude não apenas através do site institucional, mas também através do aplicativo, que nós disponibilizamos gratuitamente na Play Store. Então, para quem tem dúvidas sobre a importância do EAD e de sua praticidade, eu digo uma coisa: o Singular Curso ele tem um único e exclusivo objetivo, que é preparar as pessoas para uma vida melhor. De que forma? Facilitando, flexibilizando o acesso à informação.
Muito bom. Já que a gente está falando do Singular Cursos, vamos fazer esse merchan com toda a força e gosto, falando sobre quais os cursos que o Singular disponibiliza e qual o público-alvo desses cursos. Ótimo. O Singular Cursos, hoje, como eu costumo dizer, ele oferta 3 segmentos básicos, né, dentro da educação. Por exemplo, para as pessoas que, por algum motivo, como eu disse, não puderam concluir o seu ensino médio, seu ensino básico, na idade adequada, nós temos o EJA, que é o famoso supletivo, né? A nomenclatura mudou, mais recente. Isso é EJA de quê? Educação de jovens e adultos. Tá. Conhecidos supletivos, né? Exatamente. Interessante. Faz muito tempo atrás, acho que você pode ter ouvido falar, se não, que muito tempo atrás mesmo, eu era criança, chamava-se de Mobral. Né? Faz um tempo, não faz? Faz um tempo. Eu lembro que minha tia ensinava no Mobral aos adultos que precisavam ser alfabetizados. Aí depois, com o tempo, veio o supletivo e agora o EJA. Isso, a nomenclatura mudou. A mais recente, usual e adequada é o EJA, né? Ensino de jovens e adultos. Temos também aquelas pessoas que já possuem ensino médio, mas que estão desempregadas ou que estão empregadas, mas querem uma oportunidade de ascender dentro da profissão, dentro da empresa e buscam uma profissionalização adequada, obviamente, para atingir seus objetivos profissionais. Aí nós temos mais de 80 cursos profissionalizantes, todos com certificação, obviamente, válida em todo o Brasil, nas mais diversas áreas. Assistente administrativo, auxiliar contábil, inclusive até mesmo para quem quer empreender. Você sabe que, atualmente, essa palavra ela tem sido muito recorrente, né? Principalmente no pós-pandemia, se aqui assim podemos chamar, para que as pessoas não dependam apenas de um regime CLT, mas que possam, de repente, tocar seus próprios negócios, mas tocar como? Sem deter os conhecimentos básicos, saber como abrir uma empresa, como você fazer um balanço patrimonial, enfim, como você moldar uma estratégia de negócio satisfatória. Temos um curso para empreendedores também, que é o curso de empreendedorismo. Temos cursos aí mais operacionais, como, por exemplo, frentista, auxiliar de creche, atendente de farmácia, na área de saúde, socorrista PH, cuidador de idosos. Então, o que não falta são opções. Não importa a área, nós temos cursos voltados. E, para aqueles que querem estudar um pouco mais, nós temos também as graduações. É com muito orgulho que o Singular Curso tornou-se um polo EAD do Centro Universitário Unidom Bosco, que é uma instituição com mais de 50 anos atuando no Brasil inteiro e nota máxima no MEC. Então, graduação, pós-graduação, temos também. A graduação em quê? Quais as áreas? Temos graduação na área de saúde, na área administrativa, na área de educação, licenciatura, tecnólogos, bacharelados. Não importa a área, temos também. Muito bom. Guedes, no Brasil, vou falar agora um pouquinho do cenário a nível de Brasil, no qual você está inserido, inclusive como professor e como investidor. Ao seu ver, do ponto de vista das políticas públicas, inclusive voltada para esse incentivo do ensino privado mesmo, isso tem tido avanço? Você vê uma carência? Qual é o seu ponto de vista? Boa pergunta. Eu vou ser bem sincero. Pode até ser que exista, né, um incentivo maior, mas eu particularmente eu não tenho percebido isso não. Políticas públicas para atender essa necessidade de mercado, eu particularmente não tenho percebido isso. O que eu vejo é uma vontade imensurável de vários empreendedores em atuar nesse segmento, contrapondo-se às barreiras apresentadas para o acesso à educação como um todo, né? Então, assim, é desafiador. Empreender, principalmente no segmento educação no Brasil, não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estaria mentindo. Até porque algumas pessoas, como nós sabemos, isso é cultural, só procuram certas instituições de ensino, certos cursos, quando a necessidade bate a porta. Por exemplo, o indivíduo que não concluiu seus estudos recebe a oportunidade de ter um emprego,
mas a exigência do ensino médio torna-se inviável. Então, assim, ele procura concluir os seus estudos. É o indivíduo que quer ser concurseiro, mas sabe que alguns concursos exigem, né, tem como pré-requisito o ensino superior. Aí ele vai buscar fazer uma graduação. Pessoa que quer, sei lá, de repente, uma melhora salarial e profissional, já tem uma graduação, quer fazer uma especialização. Então, não é fácil empreender. Educação no Brasil, como eu costumo dizer, nunca foi um projeto inicial. É sempre um projeto secundário, essa é a realidade. É assim que eu enxergo, infelizmente. Mas quem sabe a gente consiga transformar essa realidade no futuro próximo, né? Nada é impossível. Guedes, você como professor conhece bem a metodologia, né? Os métodos que são usados para ensinar a nossa juventude, enfim, para a ministração das aulas. Há quem diga que é muita decoreba, é um método ainda muito arcaico, que você termina aqui não explorando bem as particularidades da ciência própria, né? Da inteligência e tudo. Você vê, de que modo você vê esse método que de tanto tempo vem funcionando? Você vê espaço de mudança? Em que ponto a gente poderia melhorar? Muito boa pergunta, excelente, até agradeço. Eu particularmente vejo a necessidade de repaginarmos as rotas de aprendizagem. Foi-se o tempo em que o aluno tinha por obrigação, para aprender, permanecer sentado 4, 5 horas do seu dia, escutando o professor transmitir seus conhecimentos, automaticamente, na sequência, fazer as suas devidas anotações e decorar, certo? Sabemos que, principalmente com o advento da tecnologia, o professor ele tem eu não vou dizer um concorrente, mas ele tem um elemento surpresa aí que a todo momento compete com as suas informações, né? Porque o professor diz algo em sala hoje, o aluno pode muito bem conferir as informações, os dados, como a gente disse, dando um Google, né? E assim, sejamos sinceros, uma aula que muitas vezes tem 50 minutos, competir com um vídeo, trazendo as mesmas informações, com ilustrações, toda uma temática por trás, um cenário que vislumbra e prende a atenção do aluno num período em que muitas vezes ele não está disposto a assistir aquela aula, é desafiador. Então a gente precisa repensar o ensino como um todo, né? Porque o aluno que estava em sala de aula há 50 anos atrás não é o mesmo aluno de hoje. Então, é preciso ter maturidade, entender e aceitar. Eu pude contribuir com um estudo de caso recentemente e me deparei com uma pergunta parecida com essa que você me fez. E chego a essa mesma conclusão. É preciso se adequar às informações e à forma como você acaba transmitindo essas informações também. Até quando vamos permanecer basicamente só com quadro e giz? Não faz sentido, isso não prende mais a atenção do nosso aluno hoje. Qual a sua sugestão nesse caso aí? De que maneira você acha que seria mais viável, mais rentável, mais rápido e de melhor acesso? Creio que a gente precisa flexibilizar, tá certo? O ensino. O híbrido veio para ficar, é uma realidade, mas será que é o adequado? Ainda não sei. De exatidão, sinceramente, não sei. Mas eu creio que a gente poderia dar a oportunidade de escolha aos estudantes. Por exemplo, um aluno, ele tem a oportunidade de chegar numa instituição de ensino e, de repente, né, por motivos alheios à nossa vontade, está habituado ao famoso decoreba, assim digamos, né? De repente, pegar o conteúdo, colocar em mente e ficar repetindo aquilo como um mantra. Mas tem o aluno que, por algum motivo ou outro, é dotado de notório saber e adoraria vivenciar aquilo na prática. Tem alunos que, por um motivo ou outro, ele pode basicamente tentar conciliar parte teórica, parte prática, com algo mais audiovisual. Então, assim, mesclar, dar oportunidade ao aluno de definir suas próprias rotas de aprendizagem, porque, enquanto professor, eu tenho que admitir, não somos donos da verdade. E o que serve para um aluno não necessariamente serve para outro. O problema é que a gente coloca, muitas vezes, em uma sala de aula, em um mesmo ambiente,
alunos com perfis totalmente diferentes, com capacidades até mesmo cognitivas discrepantes e quer utilizar a mesma régua para todos. Não é assim. Muitos colegas de faculdade, né, no meu tempo de graduação, achavam interessante. Você acredita que eu não tinha caderno? Eu não anotava nada. O professor falava, eu só prestava atenção. Terminei a graduação, eu não tinha um caderno. E eu sei que muitos colegas de faculdade vão assistir. E eles podem testemunhar. Eu não tinha um caderno, mas eu prestava atenção em tudo. Então, assim, cada um tem sua própria forma de aprender, cada professor tem sua metodologia de ensino. Agora, é preciso termos a sensibilidade de que conciliar o que é dito com o que é absorvido é fundamental e entender as particularidades de cada um. É o que nós falamos anteriormente, um ensino humanizado, entendendo as necessidades de cada um. Muito bom. Na educação, nós temos pelo menos duas vertentes. Você ou parte para absorver o conhecimento e se utilizar do ensino público, que é o ideal, pelo menos para a grande massa. Eu digo ideal porque é o papel do Estado fornecer esse ensino. É um lado. E por não ter essa eficiência, às vezes muita gente sequer segue. E o outro lado é o ensino privado, né? Foi onde também você decidiu investir, com o curso, com Singular Cursos. Na sua visão, investir em educação, falando isso do ponto de vista do aluno, de quem está precisando, da pessoa que está carente de aprender e não encontrou guarida no ensino público, vai para o ensino privado. É muito caro isso? Como é que você enxerga esse nível de investimento para quem quer absorver esse conhecimento? O Singular Cursos, ele é totalmente acessível. Para você ter uma ideia, nós temos cursos lá a partir de R$ 247, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Então, assim, obviamente, para alguns pode ser que ainda seja relativamente significativo o valor, né, de R$ 24,70 por mês. Mas, fazendo alguns comparativos, observe, se nós não investirmos em educação, vamos investir em quê? Não é verdade? Você conhece alguma outra forma de ascensão social e profissional que não seja através da educação? Jamais. Eu também não conheço. Então, eu particularmente digo e repito, educação é o caminho. Eu nunca vi alguém investir em educação e se arrepender. É impossível, não tem como. O problema é que muitas vezes nós fazemos escolhas que satisfazem inicialmente só as nossas necessidades carnais. Um outro dia eu conversava com um colega e ele disse bem assim, poxa, Walisson, me diga uma coisa, R$ 247 em um curso, tá salgado? Ele usou essa palavra, tá salgado? Eu disse, rapaz, eu acho que não. Aí ele disse, pô, R$ 24,70 por mês se você dividir em 10 vezes sem juros, mas você não está comprando, vamos supor, um smartphone que daqui a 1 mês, 2 meses, sai um modelo mais novo, você está perdendo valor, muito embora seja útil. Você está investindo em conhecimento. E conhecimento é uma moeda de troca, uma moeda de valor, tá certo? Com reconhecimento em todo mundo. Para onde for, você leva. Não tem como. Você faz um curso, adquire tua capacitação, tua qualificação profissional, você pode mudar no ano seguinte para São Paulo, Rio de Janeiro, o conhecimento vai junto. Então, você só agrega, você só ganha. É um investimento que vale muito a pena, sem sombra de dúvidas. Isso é importante saber para que as pessoas que decidam procurar entendam a importância e quantifique, né? Porque o valor conta muito. Você falou em cursos profissionalizantes. Eu acho que isso é uma pegada muito legal, porque tem tantas profissões que ainda estão desprovidas do conhecimento técnico. Quais os cursos profissionalizantes que o Singular Cursos oferece? Bom, nós temos, como eu disse anteriormente, mais de 80 cursos. Os principais. Os principais. 80 cursos, eu vou falar aqui, é outro podcast. É outro. Mas, pelo menos os principais. Olha, assistente administrativo é um curso que é muito recorrente, muito buscado lá no Singular Curso, até porque nós sabemos, o nosso estado, ele basicamente, serviço é o que acaba fomentando, né?
um dos Sim. pilares da nossa economia. Então, assistente administrativo sai bastante, auxiliar de recursos humanos também, gestão financeira, esses cursos voltados para a área administrativa têm sido os mais buscados. Muito embora até profissionais já com curso técnico na área de saúde, também o de socorrista, PH, temos o de cuidador de idosos, então temos os mais operacionais, frentista, camareira, temos o de hotelaria e turismo, uma cidade tão bela como a nossa, né? Para quem deseja atuar profissionalmente aí contemplando as belezas naturais, é uma boa pedida também. E muitos outros, mas temos também cursos para quem quer estudar, se preparar um pouco mais para o vestibular, o Enem que está chegando aí. Temos também os preparatórios com as matérias principais, português, matemática, redação, história, química, física, então não falta opções. 2022, ano de Copa, ano político, tem interferido no trabalho como esse da educação? Há um recuo ou um avanço ou mesmo que nada? Não tem interferido, muito pelo contrário, o ensino EAD ele vem numa crescente e creio eu que vai permanecer assim por um bom tempo. Afinal de contas, com a flexibilização da informação através de um smartphone como esse, um tablet e um computador, além de você facilitar o acesso à informação, você permite que as pessoas possam aí fazer seus próprios horários. Tem aí a questão das eleições, né, que se aproximam, de Copa do Mundo, mas é importante lembrar que são episódios sazonais, né? E as pessoas que buscam a educação, elas têm um pensamento de permanência, algo constante. Então elas sabem diferenciar bem e isso acaba não interferindo. Singular curso, S de singular. O sistema S, Senac, SESI, Sebrae, bate no singular, vocês são parceiros. O que é que você acha do sistema S? Olha, acho que faz um trabalho importantíssimo no Brasil inteiro. Afinal de contas, é inegável a quantidade de pessoas que puderam obter seus respectivos conhecimentos, suas profissões, através do sistema S. Eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Então, não incomoda não, são muito bem-vindos. É importante até que exista, né, para que as pessoas tenham opções. O Singular Cursos, como eu costumo dizer, não tem e nunca terá o objetivo de monopolizar a informação ou o conhecimento. Muito pelo contrário, eu adoraria que tivéssemos uma instituição de ensino sendo registrada e atuando fidedignamente aqui em nosso estado. Que se abra uma instituição de ensino todos os dias. Quanto mais acesso à informação, melhor. É disso que a gente precisa. Muito bom. O Dom Bosco, como é que se formou essa relação? A formatação de alguns cursos, é feita pelo Grupo SEB, pela Fundação Dom Bosco,